Sabe quando a gente vê aquelas imagens de um ataque militar hoje em dia, com aquela mira na tela, um alvo e um clique? É impossível não pensar, nossa, isso parece um videogame. Mas o que acontece quando essa linha entre o que é jogo e o que é real simplesmente desaparece? Hoje a gente vai mergulhar fundo na tecnologia que está transformando a guerra em algo que acontece à distância, através de telas, ondas de rádio invisíveis e, claro, linhas de código. Para entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do que a gente consegue ver, a tal da guerra por controle remoto. Depois vamos subir lá para cima, para os olhos no céu que fazem tudo isso funcionar. Daí, a gente mergulha de cabeça num campo de batalha totalmente invisível, o das ondas eletromagnéticas. E então, vamos para o coração da guerra do futuro, o código como arma. Para no final a gente se perguntar, com tanta coisa nova, como ficam as regras desse jogo? Vamos começar com o que talvez seja o elemento mais famoso dessa nova era: os drones, ou, no jargão militar, os VANTs, veículos aéreos não tripulados. Eles são, basicamente, a imagem perfeita do combate à distância. O inimigo vira só uma imagem no monitor, que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Mas olha, essa ideia de atacar sem ter um piloto dentro da máquina não é de hoje, não. A história é longa, viu? Começa lá em 1849 com balões carregando bombas. Só que o salto tecnológico das últimas décadas foi absurdo. O que realmente virou a chave foi o uso do drone armado Predator lá no Afeganistão em 2001. A partir daquele momento, a guerra remota virou o novo normal. E é aqui que o debate pega fogo. Por um lado, quem defende os drones diz que eles salvam vidas, permitem ataques com precisão de cirurgião sem colocar nenhum soldado em perigo. Mas o outro lado dessa moeda é bem mais sombrio. O que acontece com a responsabilidade de uma pessoa quando o inimigo é só um pontinho na tela? Esse distanciamento todo pode acabar banalizando a violência, sem nem falar no risco terrível de atingir civis inocentes. Certo, mas como é que esses drones sabem exatamente onde atacar? Eles não trabalham sozinhos. Para entender isso, a gente precisa olhar para cima, bem para cima, para os olhos que tudo veem lá no espaço. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar o exemplo do sistema OFEC de Israel. Neste exato momento, Israel tem pelo menos 5 desses satélites espiões girando em volta da Terra. Eles dão uma volta completa no planeta a cada 90 minutos, com câmeras de uma resolução impressionante. Com isso, as forças israelenses conseguem monitorar qualquer lugar no Oriente Médio, encontrando alvos e tomando decisões de ataque em tempo real. É, basicamente, a maior vantagem estratégica que se pode ter. E o mais fascinante é que não estamos falando de um satélite isolado, mas de uma verdadeira teia. Sistemas como o WGS dos Estados Unidos conectam satélites, estações em terra, navios, aviões, tropas, tudo junto, formando uma espécie de internet militar global. Essa rede é a espinha dorsal de todo o comando militar moderno. Cortar um link desse seria como cortar um nervo do corpo humano. E se toda essa comunicação é um nervo vital, o que acontece quando o inimigo tenta cortar esse nervo? Bom, isso nos leva para um campo de batalha muito estranho, completamente invisível. Bem-vindos à guerra eletrônica. A palavra-chave aqui é jamming, ou simplesmente interferência. De um jeito bem simples, é o ato de inundar o ar com ruído eletromagnético para impedir que o inimigo use seus próprios sistemas. É uma forma de bloquear o acesso do adversário ao espectro que é crucial para se comunicar, usar GPS, detectar coisas com radar, tudo. Essa analogia aqui é perfeita para entender como o jamming funciona contra sinais de satélite, tipo o GPS. Pensa só, o sinal que vem de um satélite lá na órbita da Terra chega aqui embaixo incrivelmente fraco. Agora, imagina um transmissor de jamming aqui na Terra, bem perto do alvo. Ele age como o Sol. O sinal dele é tão forte, tão barulhento, que ele simplesmente apaga a luzinha fraca que vem do satélite. O receptor fica cego. E olha só esse cenário que complexo. A unidade de defesa em terra não está só procurando aviões no céu. Ela está, na verdade, travando uma batalha com eles no espectro eletromagnético. Os aviões e drones podem estar usando suas próprias táticas para confundir os radares. É como se fosse uma dança invisível de sinais e contra-sinais. Vamos voltar para o nosso drone. Aquele link de comunicação, aquela conexão entre o piloto no chão e a aeronave lá no ar. Pois é, esse é o calcanhar de Aquiles dele, um alvo perfeito para a guerra eletrônica. Se alguém consegue interferir, ou pior ainda, sequestrar esse sinal, a arma simplesmente para de funcionar.
Isso não é só teoria, não. Aconteceu de verdade. Em 2011, o Irã disse que fez exatamente isso. Eles não só bloquearam os sinais de um drone espião americano supermoderno, o RQ-170 Sentinel, como eles assumiram o controle e fizeram o drone pousar no território deles. Esse incidente mostrou para o mundo inteiro que essa batalha pelo espectro tem consequências geopolíticas muito, muito reais. Sequestrar um sinal já é uma coisa impressionante. Mas e se a arma em si não for uma bomba ou um míssil? E se a arma for uma simples linha de código? É aqui que a guerra fica de fato digital. E o caso mais emblemático disso é o Stuxnet. Para a gente entender o Stuxnet, a gente precisa de uma definição clássica do que é guerra. Clausewitz, um grande pensador militar, disse que a guerra é, no fundo, um ato político que usa outros meios. O objetivo é sempre impor a sua vontade ao inimigo. Guardem bem essa ideia. Então, o que foi o Stuxnet? Foi um worm, um tipo de vírus de computador, descoberto em 2010. Só que ele não foi feito para roubar senha de banco. O alvo dele era incrivelmente específico: os sistemas que controlavam as centrífugas de enriquecimento de urânio do programa nuclear do Irã. O objetivo final não era digital, era causar destruição física no mundo real. Tá, então, o Stuxnet foi um ato de guerra? Vamos analisar usando os critérios do Clausewitz. Foi um ato político para atrasar o programa nuclear do Irã? Com certeza. Usou outros meios, no caso tecnologia, para atingir um objetivo militar? Sim. Conseguiu enfraquecer o adversário? Sim. Pela definição clássica, o Stuxnet se encaixa perfeitamente. Foi a primeira vez que o mundo viu, sem nenhuma dúvida, uma arma digital causando destruição física em escala industrial. Drones que operam sozinhos, armas feitas de código, tudo isso nos leva a uma questão final, e talvez a mais importante de todas. As leis que governam a guerra, que foram criadas para um mundo de soldados e tanques, elas ainda valem no mundo de algoritmos e ataques digitais? O direito internacional humanitário, que é o conjunto de regras da guerra, se baseia em princípios como estes aqui. O princípio da distinção, por exemplo, diz que é preciso diferenciar um soldado de um civil. Mas será que um algoritmo consegue fazer esse julgamento no meio do caos de uma batalha? E a proporcionalidade? Uma máquina consegue decidir se o risco para civis vale a pena em troca de uma vantagem militar? Essas perguntas não são técnicas, são profundamente filosóficas e éticas. E a verdade é que a gente ainda não tem as respostas. E com isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Quando uma arma autônoma comete um erro, um crime de guerra, por exemplo, quem vai para o banco dos réus? O programador que escreveu o código? O comandante que apertou o botão para ativar? A empresa que fabricou? A própria máquina? O fato de não existir uma resposta clara para isso é um dos maiores nós da guerra moderna. Então, voltando à nossa pergunta lá do começo: videogame ou guerra real? A verdade é que essa linha ficou completamente borrada. A interface pode até lembrar um jogo, mas por trás da tela, as táticas são invisíveis, as armas são feitas de código. E as consequências? Essas continuam sendo tragicamente, profundamente reais. E agora a gente quer saber o que quem nos assiste pensa. Qual dessas tecnologias do futuro mais preocupa? São os drones, a guerra eletrônica, as armas cibernéticas? Deixem um comentário aqui embaixo contando pra gente e aproveitem para dizer qual outro tema complexo gostariam de ver detalhado por aqui. Se esse tipo de análise mais aprofundada ajuda a entender melhor o nosso mundo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas. Até mais!